Se você quer emagrecer e sente que tem problemas com açúcar, você com certeza já se deparou com várias pessoas falando para você excluir o açúcar, porque açúcar inflama, açúcar engorda, açúcar causa câncer, isso e aquilo, tudo é culpa do açúcar, né? E eu vou te mostrar hoje um vídeo onde aparentemente a produção é muito boa, o roteiro é muito bom, a comunicação é legal, mas tem um monte de terrorismo nutricional travestido de informações que fazem sentido para uma pessoa leiga, mas que na verdade não tem sentido nenhum. E eu vou mostrar aqui junto com vocês. Vamos lá. Se eu perguntasse pra você qual que é a maior droga do mundo, você responderia qual? Maconha? Cocaína? Êxtase? Talvez o crack? Ou talvez as drogas que são legalizadas, né, como o cigarro? Será que é o álcool? Você errou todas. Nenhuma dessas aqui se compara com essa aqui. Açúcar. Peraí, mas como... Para começar, não é droga. Açúcar não é droga, nenhum alimento é droga, até porque não existe vício em alimentos específicos. Você pode ser viciado no prazer de comer determinados doces, por exemplo, determinados tipos de alimentos, mas você nunca vai ser viciado em doces da forma como você é viciado e como você pode ficar viciado em drogas. São mecanismos completamente diferentes e a própria definição de vício não cabe no contexto de alimento, tá? Para começar, isso é muito importante deixar claro. Alimento não é droga, nenhum alimento, por pior que ele possa ser no sentido nutricional, nunca pode ser classificado como droga, ok? Como é que o açúcar pode ser uma droga e como é que o açúcar pode ser a maior droga do mundo? Vou explicar nesse vídeo. O açúcar, primeiro, faz tão mal quanto o cigarro. Segundo, Não faz. Para o cigarro, a gente pode falar o seguinte: não existem níveis seguros para o consumo dessa substância. Para o açúcar, a gente não pode dizer o mesmo, porque existem níveis seguros de consumo do açúcar. Tudo que vai acontecer com você de ruim pela alimentação depende do contexto e não de alimentos específicos. Você pode comer açúcar e emagrecer, e você pode não comer açúcar e engordar, porque tudo depende do contexto. Assim como saudável, você pode ser saudável comendo açúcar e você pode cortar açúcar e fazer uma dieta que é menos saudável. Isso pode acontecer, principalmente se você tira açúcar e coloca um monte de gordura saturada, como muitos desses guruzinhos de internet adoram fazer. Então, por favor, né? Vamos ter mais consciência nessas falas, porque é muito terrorismo nutricional em 28 segundos. é mais difícil parar de consumir açúcar do que parar de fumar. Vicia mais do que o cigarro também. O açúcar também tem um ciclo vicia. de vício de 4 etapas. Primeiro, quando nós consumimos açúcar, as regiões de prazer e recompensa do nosso cérebro são ativadas. Junto com isso, dopamina é liberada, o que faz o açúcar ter propriedades viciantes, igual uma droga. Se tudo que libera dopamina viciasse, você seria viciado em assistir Netflix, em brincar com seus filhos, em brincar com seus cachorros, em jogar videogame, em ver um filme que você gosta. Enfim, uma coisa é você sentir prazer com determinada atividade e outra coisa é você ser viciado nessa atividade. Não faz sentido a gente colocar essas coisas no mesmo barco. Não é assim que funciona. As pessoas gostam de reduzir tudo a neurotransmissor, a dopamina, a dopamina e tal. Cara, não é assim que funciona. Isso é uma loucura falar isso, porque não faz sentido. Nós temos várias atividades que ativam regiões do teu cérebro similares a que drogas ativam, não porque elas funcionam da mesma forma, causam o mesmo mal ou viciam do mesmo jeito, mas sim porque proporcionam prazer, assim como uma droga pode proporcionar prazer para um viciado, por exemplo. Segundo, quando isso acontece, a glicemia do corpo aumenta por causa das doses cavalares de açúcar. O corpo, como Normal. consequência, libera doses cavalares de insulina para Normal transformar toda também. aquela glicose em energia para as células. Terceiro, o aumento de insulina foi cavalar, porque o aumento de glicose também foi gigante. E aí o que Normal. acontece? Baixa tudo de uma vez. E na baixa nós sentimos falta de disposição, nosso corpo emite sinais de cansaço, nós sentimos até alterações de humor e uma depressão. E o quarto, Depressão causada por hipoglicemia, né? Olha, essa diminuição ela pode acontecer porque sempre que você tem um pico, você costuma ter um vale, né? Então, a glicose no sangue sobe demais, você tende a ter uma diminuição brusca da mesma forma como foi o aumento. Mas o ponto é que existem várias estratégias que você pode fazer na sua nutrição que vão amenizar tanto o pico quanto o vale, fazendo com que seja uma coisa mais amena ali, numa faixa mais média. Por exemplo, se você consumir o seu almoço primeiro, cheio de fibra, proteína, gordura com azeite e tudo mais, e depois você come um pedacinho de chocolate, é muito diferente de você comer esse pedacinho de chocolate de barriga vazia. O impacto que vai ter na sua glicemia é muito diferente. Portanto, esse pico não vai ser tão grande e o vale não vai ser tão grande assim. Vai ser uma coisa mais gradual, com mais tempo, porque o açúcar do chocolate está se misturando com o bolo alimentar que inclui fibra, proteína, gordura, fazendo com que a digestão seja mais lenta. Então, não é bem assim que acontece, mais uma vez. quarto passo do vício. Sem glicose no sangue, porque a insulina cavalar Sem glicose no sangue, você morre, Daniel. Você não deve estar assistindo esse vídeo, né? Porque quem sou eu? Mas, cara, você não morre. Você
Aliás, você morre. Se você não tiver glicose no teu sangue, você morre. É isso, tá? É simplesmente isso. Basicamente isso. Então, assim, pegou, Daniel tá pegando um atestado aqui de ignorância. Eu, Daniel Penin, atesto minha ignorância na nutrição. E está assinando. Essa é a primeira assinatura dele, tá? Zerou tudo, o seu cérebro te pede mais açúcar, Zerou. fazendo você retornar ao passo 1 e causando vício, exatamente como qualquer outra droga. O seu cérebro ele não pede açúcar, ele pede glicose, tá? São coisas bem diferentes. Açúcar é um alimento, glicose é um nutriente. E pasme com isso aqui. A maioria das pessoas, quando eu falo isso, fica chocada. Não é só carboidrato que produz insulina. Não é só carboidrato que eleva tua glicemia. Você pode ter a glicemia sendo elevada com outros alimentos também. Você pode ter a nível de insulina subindo a partir de outros nutrientes, como, por exemplo, aminoácidos insulinotrópicos. Então, se você come um bife, na maior parte dos casos, proteínas animais, né, elas são ricas em BCAAs, por exemplo, e esses BCAAs têm esse efeito insulinotrópico, liberando insulina do mesmo jeito que um açúcar liberaria. Então, mais uma vez, zero sentido. Olha só, se você não quer que o YouTube te recomende um documentário de 10 horas sobre os perigos do açúcar e a conspiração da indústria açucareira, eu acho melhor você clicar em curtir aqui embaixo para o YouTube saber que você prefere ver combate ao terrorismo nutricional ao invés de ver terrorismo nutricional. Então clica aí e bora continuar. Daniel, mas esse vício aí só é causado pelo excesso de açúcar, verdade? Mas você acha que você não tá consumindo Excesso. açúcar em Não é doses cavalares, vício, não? Você tá. mas o excesso é um problema. Não é vício, mas o excesso é um problema. Só que excesso é um problema para qualquer coisa. Até mesmo a água, que é a fonte da vida como a gente conhece, em excesso pode te matar. Então não faz sentido a gente demonizar o açúcar, sendo que o problema do consumo de açúcar não é o açúcar em si, e sim o excesso de açúcar e o contexto que o açúcar está associado. Entenda. É muito diferente a associação de causalidade. Por que quem consome açúcar costuma ter mais problema? Porque quem consome açúcar costuma ter muito açúcar, costuma ter uma alimentação muito ruim. E a alimentação é o contexto como um todo que faz esses problemas acontecerem. Não é o açúcar isolado. Então o açúcar ele está associado. Ele não é a causa dos problemas, ele está associado aos problemas. Entenda isso, por favor. Tá, vou te provar agora. A OMS diz que a dose normal de açúcar é de no máximo Vai me 25 provar? gramas de açúcar Vamos por ver. dia. E quanto você tá comendo aí, meu querido? Uma lata de 350 ml de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar, o dobro. Sim. Um Big Mac tem 9 gramas e a Coca média que vem junto tem 56 gramas de açúcar. 3, 4 vezes mais. Iogurte desnatado tem 9,1 gramas a cada 100 ml. Então, se você beber um copo normal de iogurte desnatado, vão ser 27 gramas de açúcar a cada copo. Ou seja, sim, nós estamos sim consumindo açúcar em doses. Mais uma vez, doses cavalares, Daniel, dose cavalar de baboseira nesse teu vídeo, isso sim, porque iogurte, aquela recomendação, você falou que ia provar para mim, né? Você acabou de provar mais uma vez que você é um ignorante no assunto, então a segunda assinatura naquele termo tá feita. A recomendação do OMS é de 25 gramas para açúcar adicionado. O iogurte tem 0 açúcar adicionado. Claro que se você for pegar aquele iogurte de morango, cheio de caldinha, não sei o que, blá, ele vai ter açúcar adicionado. Aí tudo bem, ele conta, esse açúcar adicionado conta nessa recomendação. Agora, o açúcar do iogurte natural, igual esse aí da imagem do vídeo, isso não tem açúcar adicionado, é 0, não conta nessa recomendação, tá? Ele tem carboidrato. Só que o Daniel parece que não sabe a diferença entre um carboidrato e açúcar. Carboidrato é uma coisa, é nutriente. Açúcar é outra coisa, é alimento. São coisas muito diferentes. Se você não souber identificar isso, você pode ter certeza, você é ignorante em nutrição. E é normal, tá tudo bem você ser ignorante em nutrição. Eu sou ignorante em um monte de coisa, mas eu não sou ignorante em nutrição porque é a minha profissão, óbvio. Agora, você que é ignorante em um assunto, você não pode fazer um vídeo no YouTube para alcançar 90 mil pessoas igual esse vídeo aqui, falando esse tanto de asneira. Concorda comigo? Cavalares. Obesidade, diabetes, cáries, gordura no fígado, doenças no coração, inflamação no corpo, problemas nos rins e até câncer. Esses são alguns dos maiores problemas que o açúcar causa. E você deve estar... Não, esses são problemas causados pela má alimentação, que muitas vezes está associada a um consumo excessivo de açúcar. Mais uma vez, associação, causalidade. Açúcar não tem causalidade para todos esses problemas aí, mas tem associação. Então, se a sua dieta for boa e você tiver açúcar ali, em uma dose controlada, consumo calórico adequado e tudo mais, nenhum desses problemas vai ser desenvolvido somente porque você consome açúcar. Isso não acontece. Tá pensando quanto que você consome de açúcar? Segundo um estudo, o brasileiro médio consome uma faixa de 80 gramas de açúcar por dia. O americano consome 56 gramas de açúcar. De fato, o mundo inteiro como um todo come açúcar demais. Isso é um problema a nível mundial, de fato. Adicionado e 300 gramas de açúcar total por dia. É muito açúcar e faz muito. Não, aqui ele está confundindo mais uma vez de novo. 300 gramas de carboidrato. Para começar, né? 300 gramas. Não tem 300 gramas nenhuma. Você
Se alguém vem falar de nutrição para você e fala 300 gramas como 300 no feminino, já pode saber. Se não sabe nem como usar a palavra gramas, não sabe nada, né? Então, por favor, pega leve, Daniel, pega leve. Tá demais isso aqui, cara. Tem 2 minutos. Só que nós falamos das coisas ruins que o açúcar causa, só que nós nunca falamos das coisas boas que acontecem no seu corpo quando você para de consumir açúcar, não é? Então hoje eu vou te contar os benefícios de você ficar 14 dias sem consumir nada de açúcar e acredite, você vai ser uma nova pessoa. O vídeo de hoje é baseado no estudo publicado pelo médico. 2 pontos aqui bem rapidinho. Primeiro, sobre essa história de 14 dias sem açúcar, os benefícios, né? A gente pode traduzir tudo que ele falar de benefício aqui para os benefícios de você ficar 14 dias comendo melhor. Por quê? Porque depende de contexto e não de se o açúcar está ali na sua dieta ou não. Segundo, Dr. Eric Berg. Dr. Eric Berg é um meme na comunidade científica, principalmente lá no exterior. Aqui no Brasil não é tão conhecido assim, mas para quem acompanha conteúdos aí na gringa, de inglês e tudo mais, principalmente na América do Norte, a gente vai ver que esse cara ele é zoado por todos os caras que são mais ligados ali na parte científica mesmo, né? Que é como deve ser na ciência da saúde, né? Pelo amor de Deus. E esse Eric Berg, por exemplo, ele é um grande desserviço para a humanidade como um todo, pelas besteiras que ele fala sobre jejum, cetogênica, engordar por causa de insulina, esse tipo de coisa. É só baboseira. O americano Eric Berg, e o estudo mostrou o que vai acontecer no seu corpo se você zerar o açúcar por 14 dias seguidos. A primeira coisa a mudar é o formato do seu rosto e da sua barriga. O seu rosto vai ficar mais desinchado, vai ficar menos arredondado, vai ficar mais seco, mais quadrado e mais marcado, porque todos os seus músculos ficam mais aparentes quando você para de consumir açúcar. Não, eles ficam mais aparentes quando você perde gordura, e você não perde gordura simplesmente por cortar açúcar. Às vezes você corta açúcar e acaba consumindo menos calorias, porque você tira um docinho e não come mais docinho, e aí aumenta a sua salada do almoço. Você deixa de tomar uma Coca-Cola normal e toma uma Coca Zero, ou então toma um copo de água. Aí o que acontece? Essa retirada do açúcar faz você consumir menos calorias, e consumir menos calorias faz o seu rosto afinar, você desinchar, você perder peso, você emagrecer, perder gordura, mas não porque você tirou o açúcar, e sim porque a sua alimentação foi mais favorável para esse desfecho. Principalmente na barriga. E o motivo é simples. Homens acumulam gordura na barriga, mulheres no quadril. O corpo humano tem 2 fontes de energia. O açúcar, uma, e gordura, a segunda. Só que o estoque de gordura no seu corpo ele depende de vários fatores, incluindo a genética. Então não tem essa de que é só o sexo que define onde que você vai estocar gordura. Não é assim que funciona. o corpo humano é muito mais fácil usar o açúcar como energia. Ainda mais se você consome. E sobre as reservas que ele falou, a gente não tem só gordura e açúcar como fonte de energia. Até porque açúcar, na verdade, é glicose, que é a fonte de energia, né? O ponto é o seguinte, a gente pode usar glicogênio, que é o estoque de carboidrato no músculo e no fígado. A gente pode usar até mesmo as proteínas como fonte de energia. Então, existem mais fontes aí pra gente gerar essa energia, tá? Muito açúcar. Seu corpo sempre prefere ele. E aí, quando você corta ele, o corpo é obrigado a queimar a gordura para se manter funcionando. A primeira gordura. Dieta sem carboidrato pode fazer você queimar mais gordura, mas não faz você perder mais gordura, porque perder mais gordura é uma coisa que depende de déficit calórico. Uma dieta sem carboidrato, você queima mais gordura, mas você também estoca mais gordura a partir da alimentação, fazendo com que no final, comparando grupos que comem menos carboidrato e mais carboidrato, mas com o mesmo valor calórico, você tem perda de gordura muito similar, porque depende do contexto calórico e não de se existe carboidrato ou açúcar ou não na alimentação. A gordura que ele queima é do fígado, inclusive. Segunda coisa que acontece, você vai perceber, 4 partes do seu corpo vão funcionar muito melhor: olhos, cérebro, artérias e rins. Começando a falar da mudança nos olhos, você vai perceber que sua visão vai melhorar. Por quê? Porque olhos humanos são muito sensíveis a açúcar. Por isso, inclusive, que pessoas diabéticas sempre têm problemas de visão causados pela Pessoas diabéticas é a palavra-chave. diabetes. Tá? Então, sem açúcar, sua visão fica mais clara, focada e menos embaçada. Depois, seus rins. Seus rins são muito afetados pelo excesso de açúcar. O açúcar... Excesso, tá? Então, veja bem, esses problemas que ele falou, em óleo, circulação, enfim, isso é causado por problemas em quem tem diabetes. Quando você tem diabetes, o que acontece? A quantidade de glicose no teu sangue fica alta demais, porque a tua insulina não dá conta de pegar essa glicose e colocar para dentro do músculo, ou colocar para dentro da célula, na verdade, né? Fazer a célula utilizar aquela glicose como fonte de energia. Então, o que acontece? Essa glicose vai se acumulando e esse excesso de glicose na corrente sanguínea causa problemas. Mas a partir do momento que você não tem diabetes, ou que você não tem resistência à insulina, ou tem um grau de resistência à insulina que é, digamos assim, aceitável, isso nunca vai acontecer contigo. Por quê? Porque essa glicose começa a subir, vem a insulina e guarda essa glicose dentro da célula. Então, são problemas que estão associados a uma doença, a uma condição no metabolismo de glicose
que é problemático. Aí tudo bem. Agora, generalizar isso e falar que o açúcar causa e que se você tirar o açúcar você vai melhorar a circulação, visão e não sei o quê. Isso é uma loucura, né? Pelo amor de Deus. Açúcar no sangue atrapalha a circulação sanguínea no corpo, o que por Açúcar no sangue não atrapalha a circulação nenhuma. Excesso de açúcar atrapalha, excesso de glicose, né? Vocês vão ver muita gente, profissionais às vezes, até eu mesmo já fiz isso muitas vezes, que vão usar o termo açúcar para se referir à glicose com o fim de simplesmente facilitar a transmissão de uma mensagem para o público leigo. Mas em alguns casos não dá para a gente fazer isso porque usar o açúcar como glicose nessa comunicação pode atrapalhar completamente a mensagem. E aqui a gente está vendo alguns exemplos disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Daniel parece que não sabe a diferença entre o que é carboidrato, nutriente, e o que é açúcar, alimento. E existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Nem todo carboidrato é açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato. E são coisas bem diferentes. Olha, a pessoa que não sabe fazer essa diferenciação é ignorante em nutrição. E tá tudo bem, não tem problema você ser ignorante em nutrição se você não é nutricionista. Mas você não pode fazer um vídeo com conteúdo para 90 mil pessoas sendo ignorante em nutrição, né? Pelo amor de Por Deus. sua vez, com pouco sangue chegando nos rins, eles não funcionam direito. Os rins, sem conseguir funcionar direito e com muito açúcar no corpo, jogam açúcar e proteína na urina, porque o açúcar é inflamatório e faz os rins também se inflamarem. Essa condição pode evoluir. Açúcar não é inflamatório. Inflamatório é a alimentação errada, como um todo. Você vai ter vários estímulos que estão inflamatórios na sua vida, até mesmo treinar, exercício, por exemplo, é inflamatório, mas o problema só existe quando essa inflamação é excessiva, porque nós temos mecanismos no nosso corpo para lidar com a inflamação. Então, mesmo que um alimento teoricamente seja inflamatório, que não é o caso, mesmo que um alimento tenha propriedades mais inflamatórias, se o seu corpo conseguir lidar com aquela inflamação, não tem problema nenhum. O que vai ser inflamatório é você, por exemplo, ter intolerância à lactose e consumir leite, ter doença celíaca e consumir glúten. Isso vai ser muito inflamatório, vai ser um grande problema para você. Agora, consumir açúcar dentro de uma dose moderada, junto com outros alimentos, misturado ali com uma fibrinha, uma proteína, igual eu falei no exemplo e tal, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum essa suposta inflamação. Se tornar eterna. A medicina chama a condição que eu falei de nefropatia diabética, onde o açúcar causa inflamação em néfrons. Néfrons são os filtros do seu rim. Os néfrons param de funcionar corretamente. E olha, não é porque esse problema é de diabéticos que o diabético tem que cortar açúcar. Claro, não é recomendado comer, mas assim, carboidrato em geral não é protocolo de tratamento de diabetes cortar carboidrato, tá? Você pode muito bem ser diabético e comer carboidrato. Na verdade, não é que você pode muito bem, é que você deve, né? Você deve melhorar um pouco mais, claro, o consumo ali, o contexto e tudo mais, mas não é cortando carboidrato que se resolve diabetes, tá? Muito importante frisar para de isso. funcionar. Então, sem açúcar, seu rim vai funcionar melhor e você vai ter menos presença de água no organismo. Terceira coisa, açúcar consumido vira glicose no sangue. A glicose alta causa inflamação Aí nas ele artérias. sabe, ó. Então, suas artérias vão melhorar. O coração precisa bombear sangue com mais A glicose alta causa problemas nas artérias, mas a gente já viu que a glicose não vai ficar alta se a sua insulina estiver funcionando direito ou se você cuidar do contexto da refeição, colocando coisas que diminuam a velocidade de digestão e metabolismo daqueles nutrientes. Por favor. força, porque as artérias não têm elasticidade mais. Isso causa cada vez mais fragilidade nas artérias e com o tempo você pode sofrer um AVC ou um infarto. A boa notícia é que as artérias sempre se renovam. Então quando você corta açúcar, a inflamação e os danos são revertidos. Como o açúcar se torna gordura ou colesterol no corpo, seu colesterol ruim vai diminuir. Açúcar se torna gordura ou colesterol, né? Glicogênio não, né? Cara, glicogênio é a coisa que você mais vai ter manipulação. Esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. E é um estoque muito grande, porque a gente tem no músculo e no fígado. E o músculo está no seu corpo todo. E o fígado é um órgão relativamente grande. Então, um dos principais papéis da glicose, principalmente em quem pratica exercício físico, é justamente a reposição desse glicogênio e a manutenção da glicemia, claro, né? A glicemia é a quantidade de glicose que tem no teu sangue e o teu sangue precisa sempre ter glicose. Se não tiver glicose no teu sangue, você simplesmente morre. É isso que acontece, tá? Teu cérebro precisa de muita glicose para funcionar. E é tão importante isso que mesmo se você não comer nenhuma fonte de carboidrato na tua dieta, o teu corpo vai fazer glicose a partir de outros nutrientes. Essa é a importância da glicose para o metabolismo humano, tá? Nós desenvolvemos, na nossa evolução, um mecanismo de criação de glicose a partir de outros substratos energéticos. Ou seja, é importante, né? Se não fosse, por que a gente ia fazer isso por conta própria? E seu colesterol bom vai aumentar quando você cortar o açúcar. E como eu falei, açúcar é inflamatório, né? Sabe onde ele causa inflamação também? Na cabeça, nos nervos, nos seus neurônios. A abstinência de açúcar também causa problemas de concentração, foco e alterações no seu humor. Mas
Se você gosta de comer doce e você tem que cortar o doce, você vai sentir falta de comer o doce, não é? A gente pode chamar essa vontade de comer doce de abstinência? Não. Se você gosta de ver Netflix e eu falar para você que você não pode ver Netflix nas próximas 2 semanas, você vai ter abstinência de Netflix? Não. Você vai sentir vontade de assistir Netflix, mas você não vai ter abstinência. São coisas diferentes. Abstinência é uma coisa que se aplica mais às drogas. A gente vai colocar ali ao vício, né? Ao vício que não está sendo alimentado. Aí você pode ter uma abstinência. Mas dizer que açúcar vai causar abstinência desse jeito, igual ele fala, não é assim que ocorre. Você vai sentir vontade, mas é natural. Principalmente se você está adaptado a estar sempre comendo docinho, acostumado ali com aquele estímulo docinho depois de um almoço e tal. É natural que você sinta falta, né? Mas isso não quer dizer que é uma abstinência porque você estava viciado e você vai ter problema de foco, de concentração, de memória. Cara, é muito terrorismo. Quando Meu você Deus. abandona de vez o consumo, seu cérebro se reinicia e volta às condições normais. Ou seja, Inicia. seu cérebro fica mais inteligente, mais focado, você ganha mais concentração, mais criatividade e seu humor volta a um estado normal. O quarto ponto que vai... Meu Deus, cara. O Daniel cortou o açúcar, e diz ele que fica mais inteligente cortando o açúcar, né? Mas ele faz um vídeo desse, assim, comprovando que não ficou mais inteligente não, hein? Pelo amor de Deus. Pelo menos na nutrição, vai não. melhorar a sua energia. Como eu falei mais cedo no vídeo, seu corpo tem duas fontes de energia, ou é açúcar ou é gordura. Porém, a Falou energia errado. do açúcar é uma bosta. E a energia da gordura é muito... Como assim, cara? A energia do açúcar é uma bosta, cara. Cadê aquele atestado de ignorância dele? Assinou mais uma vez. Não faz sentido. O açúcar, a glicose, é o que o nosso corpo mais assimila com facilidade para gerar energia. Faz um experimento você, faz um treino sem ter glicose na tua corrente sanguínea. Primeiro que você não vai nem estar vivo, né? Segundo que não vai funcionar, porque você precisa dessa energia da glicose do sangue, do glicogênio no músculo, e é o mais fácil, que é convertido mais fácil em energia para o nosso organismo. Nosso organismo está extremamente adaptado a fazer essa conversão de glicose para energia. Completamente adaptado, inclusive. Ai, meu Deus. muito mais potente e saudável pro corpo. Só que a energia da gordura só vai ser extraída se não tiver açúcar pro corpo extrair. Tradução e melhora Não. do organismo. Você vai ter mais energia, a energia A gordura vai ser extraída e usada como fonte de energia a partir do momento que houver um déficit calórico na alimentação. Ou seja, você não está trazendo na alimentação todas as calorias que você precisa, então o seu corpo vai buscar nas reservas por essas calorias. Essa reserva pode ser de músculo, pode ser de gordura e pode ser de carboidrato, por meio do glicogênio e da glicemia sanguínea, né? Da glicose no sangue, a glicemia. Então, mais uma vez, coisas que não fazem sentido nenhum. vai ter mais qualidade, seu corpo inteiro vai funcionar melhor, seus rins, seu fígado, seu sangue vai circular melhor, seu coração vai Basicamente é um funcionar melhor, milagre, seu né? cérebro vai trabalhar melhor e vai deixar você mais produtivo. Vocês têm que sempre suspeitar quando alguém propõe assim uma única solução para todos os problemas, né? Tipo, corte o açúcar e você vai emagrecer, desinchar, ficar mais inteligente, ficar mais esperto, vai melhorar seu humor, vai curar a depressão, vai isso, vai aquilo. Meu Deus do céu, é o demônio da nossa alimentação, né, cara? Isso é muito terrorismo. Isso só atrapalha. Porque imagina só a Aninha, por exemplo. A Aninha gosta de comer um docinho depois do almoço. Só que aí ela vê esse vídeo e ela resolve entrar no desafio sem açúcar dela, de 14 dias, né? Só que, primeiro, ela se sente miserável tirando esse açúcar. E claro, assim, não estou falando que é para todo mundo comer açúcar um chocolatinho depois do almoço, por exemplo. Mas para algumas pessoas funciona. Não é a melhor coisa do mundo para trabalhar a mudança do seu comportamento, tudo bem. Mas para algumas pessoas funciona. E essas pessoas, quando assistem um vídeo assim, elas acabam sendo iludidas por essa história de terrorismo nutricional em cima do açúcar, resolvem tirar o açúcar da alimentação e podem acabar sofrendo grandes consequências com relação a isso, porque vão ter menos adesão à dieta. A dieta vai ser um processo mais chato, uma tortura, um castigo, fora que acaba com qualquer chance de o resultado durar por muito tempo, né? Porque você vai fazer um desafio sem açúcar. Se o seu resultado estiver atrelado a esse desafio, você vai ter que fazer o resto da vida para poder ter o resultado do desafio. Só que você não vai, porque você gosta muito de doce. Eventualmente você vai querer acabar colocando, vai ter aquela recaída, vai fugir da dieta, se sentir mal. Então, assim, é problemático em vários aspectos. Eu não estou aqui para pegar no pé do Daniel e ficar enchendo o saco. É porque realmente esse tipo de conteúdo mais atrapalha do que ajuda. Eu não sou o defensor do açúcar. A indústria do açúcar
açúcar não está me patrocinando. Eu não faço parte da conspiração da indústria alimentícia. Não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, na maior parte das minhas dietas, eu recomendo, principalmente quando existe algum trabalho a ser feito na parte comportamental, eu recomendo que a gente não tenha doces na dieta exclusivamente. Que a gente faça isso mais no momento de uma refeição livre e tudo mais, trabalhando na mudança do nosso comportamento, mas ao mesmo tempo também entendendo que todo tipo de alimento voltado ao prazer tem a hora certa e o lugar certo para ser ingerido. Não pode ser ingerido de forma à vontade, né? É muito importante entender isso. Então, a partir do momento que a gente faz essa diferenciação legal e entende que o contexto é o que manda, a gente se livra desses terrorismos, tipo o que é propagado com esse vídeo aqui. E é muito sério isso aqui, tá? É muito sério. É um problema grave para quem assiste isso daqui. Acabar sendo atrapalhado por esse bando de desinformação aqui. Quinta mudança, desejos. Um brasileiro come, em média, como eu falei lá no começo do vídeo, 80 gramas de açúcar por dia nos alimentos. O americano come 56 gramas adicionada, mas você tem que colocar as gramas dos alimentos que a gente não vê. Se você colocar... Não, você não tem que colocar. Você não tem que colocar os gramas, para começar. Os gramas. Por favor, Daniel, os gramas. O açúcar que vai contar nessa recomendação é o açúcar adicionado. Não é o carboidrato presente em qualquer alimento. Daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco vai ter terrorismo aí com pão, com arroz, com aveia. Não duvido nada. Daqui a pouco ele vai falar para você que você tem que fazer uma dieta de proteína, salada e gordura. Igual o Dr. Eric Berg gosta. Todo o consumo de açúcar do americano vai ser 300 gramas por dia. 300 gramas por dia é 12 vezes mais do que o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A quantidade de açúcar que você, ou um americano, consome é tão grande que quando você corta ao zero, você tem muito desejo. Só que isso não é natural do corpo. E tem uma maneira de vencer os desejos. Entenda o seguinte, se você conseguir resistir pelo menos a 3 dias, você consegue voltar às condições normais e eu vou te explicar por quê. O corpo humano foi feito para não te gerar fome entre as refeições. Isso acontece porque seu organismo sempre está se saciando, mesmo se você não estiver comendo. Entre as refeições, o seu corpo produz saciedade porque ele consome a gordura acumulada. Coisa que ele não vai fazer se você tem muito açúcar. Produz saciedade? Não, ele não produz saciedade, ele produz nutrientes para poder fazer o seu corpo continuar funcionando, mas saciedade depende muito da ingestão, não simplesmente da sua busca por reserva de energia. Quando você corta o açúcar, então, seu corpo viciado gera desejo. O desejo é muito forte. Mas se você cortar de vez por pelo menos 3 dias consecutivos, o desejo acaba. Só que cortar de vez... Então veja bem, no começo do vídeo ele falou que era mais difícil ficar sem comer açúcar do que parar de fumar, né? E agora ele tá falando que é só ficar 3 dias sem comer e tá resolvido. Ou seja, cara, é uma contradição assim. Que loucura isso, que loucura. Olha, sendo bem sincero, ó, acabei de colocar essa camisa, já tô com uma pizza enorme aqui, de tão nervoso que eu fico com essas coisas, cara. Meu Deus. E pra conseguir cortar tudo, primeiro, você tem que consumir no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. E você não pode consumir carboidratos que têm fácil absorção. Carboidratos refinados, como pão, massa, cereais, biscoitos, bolos, cookies, bebidas como o vinho, a cerveja e os sucos. Porque o maior problema não é nem os alimentos que a gente vê que tem açúcar. São os alimentos que a gente não vê que tem açúcar. Ou os alimentos que contêm outra substância que não é açúcar, mas vira açúcar dentro do corpo. E esses aí você come o dia inteiro sem perceber, por isso... Nada vira açúcar dentro do corpo. Pode virar glicose. Só que o Daniel não sabe a diferença entre glicose, açúcar, carboidrato. Ele não sabe o que é o que. Ele tá colocando tudo como açúcar, né? O pão é açúcar, o arroz é açúcar, a aveia é açúcar, tudo é açúcar. Cara, é muita ignorância. É muita ignorância. Sinceramente, assim, olha, é absurdo. Seu corpo é viciadão em açúcar e você tem muito desejo. Porém, se você conseguir vencer o desejo de 3 dias, você vai se sentir tão bem que você vai conseguir cortar a zero todo o açúcar que você tá ingerindo. Seu corpo vai começar a queimar gordura sobrando, seu rosto vai ficar menos inchado, vai ficar mais marcado, seu humor vai melhorar, seu cérebro vai funcionar melhor, sua barriga vai diminuir e o seu desejo por açúcar finalmente vai acabar. E aí Se você fizer uma dieta comigo, comendo arroz, feijão, pão, macarrão, frutas e até docinhos, dependendo do caso, você vai ter todos esses benefícios também. Por quê? Porque são benefícios atrelados a uma boa alimentação e não atrelados à exclusão do açúcar. E aquela quantidade que ele falou de 50 gramas de carboidrato por dia, isso é desumano. Eu acho que em toda a minha carreira, eu nunca precisei fazer uma dieta com tão pouco carboidrato assim. Até porque se você coloca legumes, verduras e frutas na dieta, você facilmente já bate essa quantidade de 50 gramas. Então é muito difícil fazer uma dieta com menos de 100, 150 gramas de carboidrato. É muito difícil mesmo, até nos casos assim mais restritos, onde a gente opta por uma abordagem de agressividade na restrição para ter resultados mais rápidos. A gente não precisa ir tão baixo assim no carboidrato. Inclusive, é até pior se você fizer isso. Por quê? Porque aí o cara não consegue treinar direito.
fica com aquele treininho xoxo, sem pump, sem vontade, sem gás, porque não tem glicogênio estocado no músculo, não tem energia direito para fazer o treino. Ah, mas ele vai funcionar igual até a cetogênica, vai criar corpos cetônicos. Leva um tempão para você criar corpos cetônicos, a um nível que a sua performance não esteja tão impactada pela falta de carboidrato. Então, a melhor forma de você ter uma dieta boa para emagrecimento e para a saúde em geral, não é cortando carboidrato, até porque também existem muitos nutrientes que estão presentes em grande quantidade em alimentos fontes de carboidrato, como por exemplo fibras. É muito difícil você ter uma dieta rica em fibra se você corta carboidrato. Vitaminas do complexo B são difíceis de conseguir se você não tem algumas fontes de carboidrato na dieta, como por exemplo uma aveia, que vai ter ali um monte dessas vitaminas do complexo B, vai ter vários compostos bioativos, vai ter uma fibra que é muito saudável para a saúde cardiovascular. Então, colocar tudo no mesmo bolo do açúcar, demonizando, né? Primeiro que demonizar o açúcar é errado. O que é mais errado ainda é você colocar pão, macarrão, arroz e tudo mais no mesmo bolo como se fosse igual ao açúcar, simplesmente porque é carboidrato, do mesmo jeito que o açúcar. Cara. É por isso que eu tô ficando careca, entendeu? Assim, isso aqui não tem como. Nem se eu fizer transplante de cabelo, eu vou botar o transplante aqui e vai cair tudo de novo depois, porque eu sou obrigado a ver essas coisas, entendeu? Mesmo se eu não for fazer esse react aqui, eu sou curioso, eu gosto da minha área, então eu assisto esses vídeos, né? A única diferença aqui é que normalmente eu assisto esses vídeos e tenho essa reação que eu tô tendo aqui pra câmera, eu tenho essa reação na minha própria cabeça, indignado, suando do mesmo jeito. A diferença é que agora eu tô gravando e botando pra fora, né? Suando mais até. Nós chegamos na sexta coisa que acontece. Você vai notar menos rigidez e inflamação em tudo. Artérias, articulações e músculos vão ficar menos rígidos e A alimentação. Se você se alimentar bem, você vai sentir menos inflamação. a sua pressão arterial vai se normalizar, porque sua artéria consegue dilatar com precisão agora. Remédios para dores articulares vão ser diminuídos ou eliminados de vez. E a inflamação corporal inteira vai ser controlada. A sétima coisa é a mais óbvia de todas, você perde peso. Não só porque seu corpo consome gordura, Déficit mas porque calórico. você vai eliminar água do corpo quando parar de consumir açúcar. O açúcar é tipo uma esponja, ele absorve tudo. E o que ele mais absorve é água. Essa água fica no seu corpo em forma de glicogênio, graças à absorção gigante e à retenção enorme de líquido que o açúcar causa no organismo. Ao cortar o açúcar, Não é o açúcar que causa essa retenção de água no organismo, é o próprio glicogênio. O glicogênio ele sempre vai ser armazenado junto com uma grande quantidade de água. De 2,7 a 4 gramas por grama de glicogênio é de água que vai ser estocada. Então é muita água estocada junto com ele. Só que é diferente. Essa água que é estocada com glicogênio não é aquela mesma retenção que você tem quando você está inchada do ciclo menstrual, por exemplo, ou quando você tem algum problema relativo à retenção hídrica, daqueles que você aperta o seu tornozelo e afunda um buraco e aquele buraco fica fundo. Isso é um inchaço diferente desse inchaço que é causado pelo acúmulo de glicogênio, porque nesse caso o glicogênio ele é estocado ali no músculo ou no fígado e junto com ele vem bastante água, fazendo com que o músculo, por exemplo, fique mais volumoso. Então é diferente, é um inchaço, é um acúmulo de água que não deixa você com aquele aspecto retido, feio, esteticamente falando. E é benéfico até para você, por exemplo, ter mais pump no seu treino, para ter mais inchaço, ajudando no rompimento de fibras, ajudando na sinalização hipertrófica. Então, cara, é muita coisa sem sentido aqui. Ainda bem que tá acabando, porque seu eu já tô corpo passa a ficando eliminar todo louco. o líquido que está retido. E também elimina a gordura acumulada por ele, porque ele tem que consumir gordura porque não tem mais açúcar. 14 dias depois, você consegue perder entre glicogênio, água e gordura no mínimo 5 quilos. Mas você aparenta ter perdido muito mais porque você desinchou muito mais. Por que você perde 5 quilos rápido quando você faz uma dieta sem carboidrato? Porque esse estoque de glicogênio esvazia e o glicogênio era armazenado com muita água. Então é justamente esse o motivo pelo qual faz com que existam tantos fanáticos de dietas com baixo carboidrato e tanta gente que demoniza carboidrato no mundo. É porque corta carboidrato e de fato o seu peso cai. Mas nós temos estudos mostrando que, contanto que as quantidades de calorias sejam iguais, por mais que uma dieta com baixo carboidrato possa fazer você perder peso mais rápido no início, em longo prazo a tendência é que essa perda se assemelhe muito entre grupos com pouco carboidrato e grupos com muito carboidrato, porque isso é uma perda que depende, a perda de peso em geral depende muito do saldo calórico da tua dieta. Então no começo a pessoa que está com pouco carboidrato perde mais peso porque ela está esvaziando esse estoque de glicogênio, e a pessoa que tem mais carboidrato na dieta não perde tanto assim porque o glicogênio está segurando ali. Só que aí a pessoa que tem mais glicogênio vai continuar treinando melhor, pode construir mais massa muscular, vai ter uma mudança estética mais agradável e a perda de peso dela vai ser mais linear no sentido de em longo prazo.
enquanto que essa pessoa com pouco carboidrato, ela tem uma perda inicial maior, mas depois dá uma desacelerada grande, porque depois que começa só a ir mais a gordura, se a dieta estiver bem direcionada para isso, e o treino e tudo mais. Então, não faz sentido. Mais uma vez, não faz sentido, porque isso é uma coisa que ocorre pela diminuição de água acumulada no glicogênio, que não é uma retenção ruim, é uma retenção positiva, digamos assim. Ai, meu Deus. E tudo isso só por tirar o açúcar da alimentação, não fazer nada mais do que isso. Oitavo benefício, a sua pele fica muito mais bonita, porque o açúcar é inflamador. A pele sofre inflamação graças ao açúcar. Acne, espinhas, manchas na pele, inflamações em geral começam a aumentar muito na pele, porque a pele é o maior órgão do corpo e o seu corpo está com excesso de carboidrato e excesso de açúcar. Não, problemas na pele vão acontecer por diversos fatores. Não tem essa de só o açúcar acabar agravando problemas de acne. Até porque muitas vezes, quando a pessoa come muito açúcar, ela come também muita gordura. Ela come um bombonzinho, um chocolatinho, um pavê, um pudim. Tudo isso aí que eu falei não é só açúcar, é açúcar e gordura. E um consumo excessivo de açúcar e gordura pode levar, sim, ao aumento de oleosidade na pele, que pode contribuir com a formação de acne. Não porque é inflamador. A inflamação é o contexto, claro. Se a sua dieta é ruim, você vai ter um estado mais inflamatório e isso pode agravar a situação. Mas não única e exclusivamente pelo açúcar. Tudo isso e as inflamações em todo o seu corpo, incluindo a pele, vão diminuir. A sua pele vai ficar muito mais bonita, lisa, uniforme e com uma coloração muito mais viva. E o último benefício de cortar o açúcar é que isso vai melhorar a sua resistência à insulina. O corpo tem um ciclo quando a gente consome açúcar. É assim, ó, assim que o açúcar chega no sangue, o corpo manda o pâncreas produzir insulina. O pâncreas produz a insulina, libera ela na sua corrente sanguínea para remover o açúcar lá do sangue e pegar o açúcar, transformar em energia e jogar energia nas células. Quando o açúcar é demais, coisa que você faz todo dia, a dose de insulina do corpo também é alta demais. Como o corpo está recebendo dose cavalar de açúcar que vira glicose de insulina, ele cria uma barreira contra a glicose e contra a insulina. E aí, sabe o que acontece? Com o passar do tempo, insulina não faz efeito no seu corpo. O seu corpo, em vez de pensar assim, bom, vamos mandar diminuir o açúcar, né? Não, ele manda mais insulina. E ao cortar o açúcar, a insulina volta a funcionar de novo. Normalmente, seu corpo volta a produzir sem peso a insulina. A gordura no seu fígado é reduzida e as inflamações, as doenças cardíacas... Não é bem assim, né, que a situação é revertida. Primeiro que não é assim que é causado e essa resistência à insulina, ela sim vai acontecer a partir de uma exposição crônica a uma hiperglicemia, né, ou seja, você está constantemente com o açúcar do sangue muito elevado, a glicose do sangue, né, ela está muito elevada há muito tempo, então você tem que estar sempre produzindo muita insulina e esse excesso de insulina circulante faz com que você desenvolva uma resistência, diminuindo a eficácia da ação dessa insulina. Então é um problema que não é causado somente pelo açúcar e ao mesmo tempo também não é revertido só pela exclusão do açúcar. Não adianta você tirar açúcar e achar que pronto, beleza, resetou seu sistema de produção de insulina. Não, não resetou nada. Isso depende de um tratamento. Assim, esse cara tá gostando de simplificar muito as coisas, tá simplificando as coisas de um jeito muito ignorante. Derrame, câncer, tudo isso acaba porque você cortou o açúcar. Esse foi o primeiro passo que eu fiz para perder quase 40 quilos em menos de 6 meses. Esse é o problema. Hoje em dia, o que acontece é isso. As pessoas fazem determinadas dietas, têm resultado e elas acham que aquela é a solução para todo mundo, né? Então ele cortou açúcar, ele teve resultado e ele acha que agora todo mundo tem que cortar o açúcar. E eu vou te falar, muito bom, parabéns Daniel, muito bem, sua perda de peso foi muito boa, num prazo muito bom. É difícil perder 40 quilos em 6 meses, mas você não perdeu 40 quilos em 6 meses porque você cortou o açúcar. Cortar o açúcar te ajudou a consumir menos calorias, mas o que fez você emagrecer foi consumir menos calorias. Então, cara, não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. E é isso que as pessoas têm que entender. Sabe? Não vai funcionar para todo mundo. Pode funcionar para muitos? Pode, porque muitas vezes o açúcar está associado a uma alimentação ruim. Então você tira o açúcar, você melhora a alimentação. Mas não é regra. Então a Aninha, que sente falta do chocolate dela, por exemplo, não precisa fazer isso se ela achar que ter o chocolate vai ajudar mais na adesão. Esse é o ponto. Nesse vídeo, para te dar um conselho, para de pensar em cortar açúcar e corta logo tudo. Depois você volta aqui nesse vídeo e me conta o resultado. Eu sei que é tão bom que no final desse vídeo eu deixei outros 2 vídeos que estão aparecendo. Pelo amor de Deus, não vou nem mostrar isso aqui mais. Já vou até mudar porque não quero que você veja mais nada disso. Bom, Daniel, sei que você nunca vai ver esse vídeo, né? Quem sou eu, mais uma vez, falando aqui, mas de qualquer forma a mensagem vai ficar gravada. Eu quero te dar um conselho. Já que você quer dar um conselho para todo mundo a respeito do açúcar, eu vou te dar um conselho. Não faz mais vídeo de nutrição não, cara. Eu vim aqui buscar esse vídeo do açúcar agora e eu acabei me deparando com um outro vídeo sobre pirâmide alimentar que ele fez também. Também aposto que se for nessa mesma linha vai estar cheio de besteira lá, cheio de teoria de conspiração e tudo mais. Cara, foca no teu conteúdo a respeito
respeito do que você conhece, do que você sabe. E se você for buscar fontes, não busque fontes tipo o Dr. Eric Berg. Procure por fontes que são respeitadas na comunidade científica, porque saúde depende muito de ciência. Não adianta a gente tentar levar a saúde para uma outra abordagem, porque a prática baseada em evidência é o caminho a ser seguido. É onde nós temos mais segurança, confiabilidade em qualquer tipo de protocolo de tratamento, dietoterápico ou medicamentoso. Então, por favor, procure um especialista adequado quando você for fazer algum vídeo a respeito de nutrição. Valide bem as suas informações e toma muito cuidado. Esse terrorismo aí não ajuda ninguém. Então agora é a hora de você continuar aprendendo com esse vídeo aqui sobre alimentos orgânicos. 4 motivos para você consumir alimentos orgânicos. Ou seria 4 motivos para você não consumir alimentos orgânicos? Não sei, hein? É só clicar aí e assistir. Se quiser saber mais sobre consultas, o link está por aqui também.